Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 12 de dezembro de 2011. E o Opinião entrevista o especialista em direito autoral, professor João Ademar de Andrade Lima. Agora no Opinião. E a entrevista de hoje é com o especialista em direito autoral, professor João Ademar de Andrade Lima. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Paulião. Obrigado. Como é que funciona a lei de direito autoral no país? Funciona? A nossa lei, a Lei 9.610, ela é uma lei de 98. Quer dizer, ela era uma lei bastante bem elaborada, diria das melhores leis do mundo, mas por uma questão temporal, ela já é uma lei arcaica. Você puxar o avanço tecnológico que aconteceu de 98 para cá é uma coisa estúpida, chega a ser absurda. E a lei ainda está presente, ainda está fulcrada necessariamente naqueles elementos de criação àquela época dos anos 90, dos findos dos anos 90. Então, assim, é uma lei que sim, tende a ter a sua funcionalidade, mas ela precisa de um urgente repensar, sobretudo dadas as novas tecnologias. E como é que a tecnologia e a lei, ela entra em choque nesse ponto, então? Acho que o grande problema é que o direito é um fato social. O direito, necessariamente, vai buscar suas formas de legislação baseadas nos clamores sociais, só que isso demanda tempo. O problema é que a tecnologia é muito rápida. Então, quando você começa a comparar o avanço tecnológico, as novas mídias que surgiram, sobretudo na área autoral, as novas formas que você tem de divulgar a sua obra, de colaborar a sua obra. Na verdade, hoje não só divulga a obra, mas você vale dessa obra como um elemento efetivamente de colaboração. Então, as coisas, do ponto de vista midiático, foram muito rápido e a lei foi ficando. Então, a cada passo que a lei tenta chegar próximo a uma nova tecnologia, uma nova estrutura midiática, essa nova estrutura midiática passa a ser também arcaica. Então, é sempre um paralelo, de certa forma, injusto, porque um avança mais um avança sempre mais do que outro. E como é que você pode assegurar o direito ao conhecimento e a democratização da cultura sem desrespeitar os direitos do autor? Essa que é o grande conflito atual do direito autoral. Ele é um direito, por essência, monopolista. Então, ele visa a proteção necessariamente, não do criador apenas, mas muito mais fortemente do intermediário, do produtor. A gente chama juridicamente do editor, que é aquele detentor dos direitos patrimoniais desse autor. E com essa lógica, com essa nova lógica, com essa profusão atual de informação, o autor passa a não necessariamente precisar desse intermediário. Então, assim, a lei, ela não necessariamente vem sendo desrespeitada sob o ponto de vista dos desejos pessoais do sujeito que cria. Mas ela passa a ser desrespeitada, passa a ser um elemento de alvo, sob o ponto de vista daquele agente que supõe-se detentor daquele direito intelectual do autor original. Você para pensar, hoje com a facilidade de mídia escrita, audiovisual, você vê podcast em tudo quanto é lugar, vídeos em tudo quanto é lugar, a facilidade de você publicar os seus escritos, as suas investigações. Antigamente, para publicar, por exemplo, gravar um disco era uma coisa... Era um absurdo. Hoje você tendo uma máquina razoável de R$3.000 em casa e talento, você consegue divulgar aquele seu trabalho. E é uma coisa que até os especialistas chamam, a gente está chegando numa era não mais de consumidor nem de produtor. Eles fazem um neologismo, eles chamam de prosumidor. O que é esse prosumidor? É o cara que produz e consome ao mesmo tempo. Então, você para pensar, um artista, um músico, eu tenho uma possibilidade de, dentro de um estúdio caseiro, com tecnologia de ponta, porque não é fato de ser caseiro que ele não vai ter qualidade auditiva e técnica, principalmente. Então, eu consigo fazer, por exemplo, uma música, rodar essa música, jogar essa música na rede e, de repente, aquele consumidor pegar aquela música, já fazer uma remixagem em cima dela, ou seja, ele é o consumidor, já passa a produzir de novo, essa música volta para o autor original, uma forma de remix, ou seja, a coisa vai se ciclando de uma forma que
nem aquele primeiro tem controle, nem tampouco eventual titular daquele direito teria. Mas ele sabe que se colocar na internet, corre esse risco. Ele tem ciência disso. Eu tenho plena convicção dessa ciência, e não mais da ciência em si. Eu vejo isso como um desejo. Então, assim, os atravessadores, de certa forma, eles tolhiam aos autores, não só a questão cultural, não, mas eu falo também a questões científicas também. Eles tolhiam dos entes criativos, dos sujeitos criativos, a possibilidade de ter um controle de fato das suas obras criadoras. Então, quando eu tenho, não mais do que tenho, quando eu digo que não tenho só ciência de colocar na rede, eu tenho a certeza de que colocando nela eu vou ter mais visibilidade, eu vou ter mais público, eu vou ter mais retorno. Retorno não financeiro necessariamente, mas retorno... Projeção, né? Projeção, efetivamente. Então, assim, a gente vê casos de pessoas que tinham contratos com editoras, recebiam uma resposta pífia daquela edição que ele publicava. Editores, infelizmente, ainda pagam muito pouco pelo preço de capa, por exemplo, de um livro, e eles veem essa distribuição desse livro ainda distrita àquele grupo restrito de uma dezena de livrarias digitais e algumas poucas livrarias físicas que ainda restam no Brasil. O que acontece? Alguns autores preferem, inclusive, abrir mão dessa prerrogativa e liberar o seu texto na web. Essa liberação fazem com que eles, por exemplo, sejam muito mais convidados para palestras, muito mais convidados para participar de cursos como professores visitantes, no caso específico das obras científicas. Os desdobramentos dessa projeção que acabam sendo melhores do que aquele, como eu disse, aquele retorno pífio que uma editora dá por um preço de capa de um livro vendido. Por exemplo, baixar música na internet pode ser considerado uma atividade ilegal? Olha, o problema não é baixar. É engraçado, a lei ela é arcaica, ela precisa de reforma, mas ela ainda é, de certa forma, permissiva no sentido de eu poder adquirir o conteúdo cultural. Eu não posso disponibilizar, o que acaba sendo uma coisa, de certa forma, contraditória. Eu posso baixar, não disponibilize, mas eu preciso de um agente disponibilizador desse conteúdo para o outro agente poder baixá-lo. Mas essa história de baixar a música, se a gente fizer uma analogia, ela não é nada diferente do que eu fazia nos anos 80, que era ir na casa dos meus amigos, com a fitinha cassete, pegar um disco de vinil, colocar dentro da vitrola e gravar minhas músicas favoritas. Ou ir numa loja de discos... A gente fazia isso. A gente fazia muito isso. A gente ia numa loja de disco, fazia o set list, a seleção do que a gente queria, o camarada gravava e nos entregava. Eu acho que o que chocou demais com as novas tecnologias, chocou demais com o mundo atual, é que essa prática sempre existiu, só que ela existia de forma analógica. E de certa forma não incomodava financeiramente as gravadoras. Exatamente, né? Justamente hoje é o direito de espernear. Exatamente, então, o jus esperneando que a gente brinca, justamente porque nessa visão analógica, para que eu copiasse um disco, eu teria que me dirigir ao suporte, ou seja, eu tinha que estar de posse do suporte original, que era a bolacha, o LP. Ouvir o LP enquanto gravava, ou seja, existia uma relação temporal diferente, ou seja, eu não gravava de forma instantânea ou imediata. Eu tinha que colocar o disco na agulha da vitrola, a vitrola tocar, eu preparar a fita. Hoje a coisa não está de forma analógica, hoje a coisa está de forma digital. Acho que o grande impacto é esse. Enquanto eu precisava me deslocar, como dizia eu, hoje eu preciso apenas clicar. E nesse clique eu consigo ter todo tipo de informação sonora, no caso específico da música, de forma instantânea. E uma outra coisa que choca não é só isso, Paulinho. Não é só a instantaneidade, é a qualidade. Indiscutivelmente, quando a gente praticava a cópia de forma analógica, e aí não só a questão das músicas, não. Quando a gente copiava, por exemplo, um livro, ainda se copia, mas você tinha, obviamente, perda de qualidade. Hoje, com a digitalização, a qualidade é idêntica. A gente não tem cópia, a gente tem clonagem, praticamente. Então, isso assusta muito, porque você gera um arquivo, que é um arquivo digital. Esse arquivo ele pode ser copiado N vezes. N vezes
de forma absolutamente idêntica ao original. Isso é assustador, principalmente para quem detém o direito. Bom, a gente faz um pequeno intervalo comercial e volta já com mais opinião aqui na TV Borborema. E de volta com a opinião, continuamos a nossa conversa com o professor João Ademar de Andrade Lima, que é especialista em direito autoral. Professor, do ponto de vista legal, tem como combater a pirataria? Do ponto de vista legal, sim. Do ponto de vista fático, prático, não. Prático, nunca. Porque assim, nós somos, isso é muito relativo, assim, a questão de opinião, porque eu sou, apesar de ser autoralista, apesar de ser professor da área, eu advogo toda uma perspectiva muito mais liberatória dos direitos autorais de uma maneira geral. Então, de certa forma, eu sou um defensor ferrenho do que hoje os estudiosos chamam de cultura do remix. Nós somos o retorno, ou o resultado daquilo que a gente consome, quase que antropofagicamente falando. Então, nós estamos aqui conversando com base em situações, experiências pessoais que vivenciamos no passado. A forma do Paulion se postar diante das câmeras é um resultado daquilo que ele vivenciou e daquilo que ele viu no passado. A forma de eu me postar em sala de aula é a forma também. Tudo é um retorno. Então, eu acho muito perigoso você querer monopolizar um resultado cultural, um resultado artístico, um resultado científico, como se esse resultado científico viesse do vácuo, viesse do nada, viesse por inspiração divina, quando na verdade não é. É um resultado de um acúmulo que a cultura do remix vem aí para tentar mostrar, antropofagicamente, como eu diria falando. Então nós somos esse retorno. Então por que combater necessariamente de forma tão ferrenha a pirataria, se na verdade boa parte dessa pirataria, eu não gosto de chamar o termo necessariamente pirataria, se boa parte desse reuso, ele é um resultado dessas experiências anteriores. Óbvio, cada reuso, cada recriação, cada obra nova, ela é protegida em sua naturalidade, em sua singularidade. Mas essa singularidade ela não pode ser um empecilho para que outras obras de igual monta possam ser criadas também. E muitas pessoas acabam tendo uma visão monopolista para além dessa singularidade. Ou seja, uma coisa é você detetor do meu texto, uma coisa é você detetor do meu discurso, outra coisa é eu, de alguma forma, buscar por vias legais, tolher que um terceiro faça jus, na sua perspectiva de criação original, um discurso muito próximo, por exemplo, do meu, mas com a sua originalidade. Na verdade, o que está em jogo é a originalidade, não necessariamente a ideia. Que é uma coisa que até sinto muita dificuldade em passar para os meus alunos e passar para as pessoas que me consultam. Não existe proteção de ideia. Então, na verdade, as pessoas ficam sempre com aquela impressão de que se ele teve a ideia, ele vai ter o direito monopolista em relação a ela. Na verdade, não. A ideia de fazer um programa de entrevistas não é da TV Borborema. A ideia de falar sobre direito autoral não é de João Ademar. Então, na verdade, assim, cada ser humano, ele gera nas suas ideias aquele que ele cultivou anteriormente. E elas não podem ser protegidas. E sim compartilhadas. E sim compartilhadas, que é justamente... O grande lance da internet é esse, compartilhar. Eu acho que é a grande mudança paradigmática do direito autoral clássico para o que a gente vem chamando de novos direitos autorais. É a cultura do compartilhamento. É você entender que o resultado da criação compartilhada, ela é muito mais eficaz, muito mais correta, muito mais, do ponto de vista correto, da corretude mesmo científica, muito mais precisa, correta no sentido de precisa, inclusive, muito mais rica do que necessariamente aquelas criações individualizadas, hermeticamente fechadas e guardadas para o sujeito criador como se fosse algo não dado à apreciação. Ora, quem cria para os outros verem. Ninguém cria para si. Eu desafio qualquer um que me diga que cria para si próprio. Seja em qualquer esfera de criação, industrial, intelectual do ponto de vista artístico, intelectual do ponto de vista científico, musical. Ninguém cria para si. E é justamente nessa perspectiva de desapego que tem que se ter daquilo que se cria, que a gente está
compartilhando e gerando essa nova sociedade do compartilhamento. Então tem que mudar a cabeça de quem cria. Também. Não, acho que não tem que mudar a cabeça só de quem cria. Porque quem já cria, no mundo de hoje, já passa a ter essa nossa perspectiva. Tem que mudar a cabeça de quem gerencia essa criação. E isso é um grande problema, porque a indústria do entretenimento, a indústria cultural, os agentes detentores desse monopólio autoral, eles temem fortemente essa subida, ou esse ganho qualitativo que os criadores individuais vêm tendo. E aí vem a grande questão: como eu vou ganhar dinheiro? O músico ganha dinheiro com a sua obra, o músico ganha dinheiro com as suas apresentações, sabe? A gravadora não cria, a gravadora é escrava do sujeito que cria, e ela precisa ganhar dinheiro. Então, a história, né? Exatamente, e aí é onde entra o conflito. Na verdade, assim, o direito autoral, ele tem que ser cada vez mais autoral. Tem que ser o direito do autor, o direito do sujeito que cria. E não necessariamente um direito monopolista que vai salvaguardar apenas quem gerencia. Uma rádio, por exemplo, quando ela toca uma música, ela paga um imposto, ou paga um valor sobre aquela música. Isso ainda funciona hoje em dia? Olha, a grande crítica que é feita ao ECAD, sobretudo, porque os veículos de comunicação, no caso específico a rádio, ela precisa passar o seu cast, o seu setlist para que exista o recolhimento desses direitos. A grande crítica que é feita, e eu, de qualquer forma, não espero entrar necessariamente no mérito, é que esse setlist não é fidedigno àqueles que, de fato, tiveram suas obras executadas. É só para cumprir tabela. É só para cumprir tabela. Aí existe uma série de eventuais culpados. A empresa de radiodifusão que não passa o set correto, as gravadoras que pagam para suas músicas serem executadas, o bom e velho jabá, que pagam, e em pagando para executá-las, elas necessariamente vão figurar no topo do recebimento, e o próprio ECAD, que é estupidamente alvo de críticas. Mas, como eu lhe disse, assim, são vários agentes. É muito fácil culpar um ou culpar o outro. Acho que o sistema, de certa forma, precisa de reformulação. E como é que um autor, hoje, ele pode proteger, entre aspas, a sua obra? Olha, hoje são essa pergunta leva para dois raciocínios. Um é o raciocínio jurídico, pontual, que é a não existência ou a não exigência, melhor dizendo, de qualquer formalização. Então, o registro do direito autoral, ele é um elemento facultativo. É o que a gente chama, é um elemento declarador de direito. Ele não é um elemento constituidor de direito. Então, na verdade, não precisa se registrar nada para se ter direito autoral. O que eu estou fazendo aqui é um discurso que tem uma obra autoral protegida. O vídeo que vai para o ar, essa entrevista em si, também já automaticamente está gerando um direito autoral protegido à TV Borborema. A tua voz, a tua figura, a tua imagem está gerando um direito conexo e imediato, sem precisar de formalidades. Enfim, não existe formalidade prevista em lei. O que é que acontece? Para proteger a sua obra, o autor, ele passa a se valer de elementos, não é necessariamente para proteger, mas para ter mais garantia, mais controle dessa sua obra, ele passa a se valer de elementos de licença alternativa, principalmente com o advento das novas tecnologias. Então, o que acontece? O direito, para dar um diferencial rápido, o direito autoral, ele tem um componente moral, que é o de ter a personalidade do sujeito vinculado à obra, e ele tem um componente patrimonial, que é de fato o que vai trazer o retorno financeiro dessa obra. Esse componente patrimonial, ele é uma propriedade. Propriedade como qualquer outra, como é propriedade de uma cadeira, como é propriedade de uma mesa, como é propriedade de um carro, como é propriedade de um... Só não é física, né? Só não é física. Então, como ele tem esse atributo de propriedade, ele pode se valer dessa propriedade da forma que ele melhor quiser. E, justamente nessa faculdade de fazer da propriedade aquilo que melhor ele quer, ele pode se valer do que a gente chama de licença alternativa. Talvez a mais conhecida na internet seja uma licença chamada Creative Commons, que é uma licença que permite ao autor já definir qual uso ele quer dar à obra dele. E isso faz com que ele, de certa forma, possa ter um certo, eu não diria um controle, porque ninguém tem controle dentro dessas novas mídias, mas um certo resguardo de que quem vai utilizá-la
em obedecendo essa licença que ele predeterminou, vai utilizar da forma que ele desejava que fosse utilizada. Então ele não vai estar à margem de situações que estejam alheias ao próprio desejo pessoal dele. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião. E eu que agradeço. O Opinião fica por aqui, você fica agora com o Rostan Lucena e o Super Esportes. A gente se encontra amanhã. Bom dia.